Olá, bem-vindo ao Entrevista. Nessa série em que estamos debatendo meta por meta os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje vamos tratar da meta 12, que fala sobre o ensino superior. Nosso convidado é o professor Simon Schwartzman, pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. Vamos ouvir a meta primeiro. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público. Professor, tudo bem? Tudo bem, pai. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer. Professor, essa meta talvez seja importante explicar antes, que trata de duas questões, da taxa bruta e da taxa líquida de matrícula no ensino superior. Ou seja, a taxa bruta, o total de alunos, independente da idade, pelo percentual da população de 18 a 24, e a taxa líquida, que talvez seja mais simples de entender, que é o percentual da população de 18 a 24 que está no ensino superior. Isso. Minha pergunta, essas metas são viáveis? Olha, eu acho que dependendo de como é que o sistema se expanda, como é que o sistema cresça. No Brasil, nos últimos anos, novas modalidades de ensino apareceram. O ensino à distância, o ensino de curta duração, não é que as pessoas fazem cursos tecnológicos de 2, 3 anos. E isso permite formar mais gente em maior quantidade e até em menos tempo. Então, você pode se aproximar mais da meta na medida que você entenda que a população do ensino superior não é só para o jovem que termina o ensino médio tradicional e vai fazer um curso universitário tradicional. Você tem uma população muito grande, não é, que vai buscar educação superior de diferentes tipos. Então, a meta bruta, hoje em dia, nós devemos andar por uns 30%, né? Ela pode crescer. A meta líquida, que tem a ver com justo esse grupo dos jovens que sai da universidade, aí tem uma limitação difícil de superar, que é a limitação da má qualidade do ensino médio. Nós temos hoje em dia pouca gente relativamente se formando no ensino médio suficientemente qualificada para entrar logo no ensino superior, nesse modelo que a gente tem na cabeça, que o ensino superior é para jovem recém-saído da escola média. Não é? E aí eu acho que é um obstáculo, é uma dificuldade. Nesse caso da taxa líquida, ou seja, a gente está hoje em torno de 15%, temos que chegar a 33%, ou seja, temos que mais que dobrar esse percentual. Então o problema não estaria na oferta de vagas, não é criar mais vagas no ensino superior e sim formar mais jovens qualificados e aptos a entrar. Eu acho que inclusive o setor privado, que cresceu muito e hoje em dia atende a 75% da matrícula do ensino superior, ele tem capacidade de responder se houver maior demanda, não é? Dependendo aí de problemas de financiamento que a gente pode conversar mais para frente. Mas basicamente eu acho que a grande limitação é que o ensino médio está formando pouca gente relativamente e formando muito mal. Isso, então, é o principal obstáculo. Professor, já que o senhor tratou da questão do financiamento, houve um crescimento muito grande, enfim, tem alguns programas como o ProUni, ou mesmo o financiamento estudantil no FIES, houve um crescimento muito grande e hoje já tem até algumas instituições particulares onde mais da metade dos alunos têm bolsas do governo, via ProUni ou via FIES. Esse modelo, estamos perto do esgotamento? Há como crescer mais com o financiamento estatal ou há que se buscar outros mecanismos, outros modelos? O FIES, na verdade, teoricamente, pelo menos, não é um financiamento, é um empréstimo. E se funcionar bem como empréstimo, ele não tem custos porque o dinheiro vai ser pago de volta. A dúvida é se realmente as pessoas vão pagar. Isso, na medida que não seja, cria um limite, porque o governo não pode estar aumentando o seu custo nesse programa de financiamento, que é muito maior do que o ProUni. O ProUni é uma coisa relativamente pequena. O que é grande é o sistema de financiamento, são os empréstimos, né? E, inclusive, com problemas de falta de controle sobre isso, porque até agora, pelo menos, as instituições não têm por que prestar muita contas, nem pela qualidade do que elas fazem, nem, enfim, elas simplesmente recebem esse dinheiro e a gente sabe também que são empresas privadas que fazem disso um grande negócio.
Eu, pessoalmente, não acho que seja uma coisa errada que você tenha uma empresa privada que faça um bom serviço, digamos, de fazer uma boa educação e cobrar por isso. Mas tem que ser um acompanhamento, se o governo está colocando recursos, para ver se, de fato, isso está sendo feito bem, se a qualidade é boa, se as pessoas estão conseguindo bons empregos. Os Estados Unidos têm uma experiência grande sobre isso e, recentemente, eles andaram cortando financiamentos. E eles têm um critério muito interessante nos Estados Unidos. Eles verificam se os alunos formados, de fato, conseguem empregos que conseguem pagar o empréstimo. E se a instituição não consegue mostrar, a faculdade, que os alunos formados são capazes de conseguir o emprego para pagar o empréstimo, eles cortam o financiamento. Nós, no Brasil, não temos dados sobre o que acontece com o aluno depois de formado. Professor, o senhor tratou da questão da qualidade na sua resposta. Vamos ouvir uma pergunta do professor justamente sobre a questão da qualidade. Minha pergunta vendo a meta ambiciosa do governo federal em ampliar o número de matrículas do ensino superior, a pergunta é: como o governo vai fiscalizar a qualidade, a ida desses recursos para essas instituições e verificar também como essas instituições estão, qual é o resultado desse investimento junto a essas instituições? Pergunta essencial. Eu acho que é uma pergunta essencial. Nós temos no Brasil um sistema muito complicado de avaliação, não é? O ENAD, o exame de cursos e todo um sistema que o governo montou, mas esse sistema, na verdade, apesar de que ele mobiliza muitos recursos, etc., ele só pune algumas instituições extremamente ruins do setor privado. Por exemplo, ele não tem nenhum efeito sobre o setor público, que é muito caro. Não é? Eu acho que você precisaria repensar, não é? O que está acontecendo com esse sistema. E um critério que eu já mencionei, que é muito simples, que cada vez mais se usa, mas no Brasil nós não temos muita informação, é o que acontece com a pessoa depois de formada. Eu acho que a gente tem que rever o sistema de avaliação atualmente, que existe, né? E, inclusive, avaliar o setor público. E o setor público, hoje em dia no Brasil, ele cobre mais ou menos 25% da matrícula, mas ele é muito mais caro do que o setor privado, por estudante, né? E o sistema de avaliação que tem, na verdade, ele não tem nenhum efeito sobre o sistema público. As instituições públicas elas podem estar muito bem, ou estar mais ou menos, ou estar ruim nas avaliações, que não acontece nada. Agora, avaliar um setor que é homogêneo já é difícil. Um setor heterogêneo, e como o senhor estava mesmo falando, que tende a ficar cada vez mais diversificado, com educação à distância, com outros modelos de educação superior, é um desafio ainda maior. O senhor citou uma das questões que podem ser, talvez, aplicadas a todos, que é avaliar o que acontece com esse jovem. Mas há como evoluir para que a gente consiga ter uma avaliação ou comparar bichos tão diferentes aí? O modelo de avaliação que hoje tem no Brasil, ele supõe um modelo só. Ele supõe que é o modelo da universidade tradicional. Então, quando você começa a crescer muito, você precisa ter vários modelos e, quem sabe, vários sistemas de avaliação separados. Eu não sei se tem sentido você avaliar um curso à distância que está formando profissionais de nível, digamos, médio, né, superior, mas não muito qualificados, com um sistema mais clássico que está formando especialistas, doutores, enfim, cursos profissionais muito especializados. Eu acho que você tem que ter critérios diferentes, você poderia ter até agências diferentes fazendo isso, né? E um país grande e complexo como o Brasil, ele poderia ter uma pluralidade de agências. E o fundamental aqui também é você informar ao usuário, ao estudante que vai entrar num curso, que tipo de curso ele vai entrar, que hoje em dia não se sabe. Você entra num curso dizendo: eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, enfim, ele vai escolher alguma coisa, mas ele não sabe, na verdade, se aquela instituição vai dar para ele a qualificação que ele espera obter. Professor, um problema que o senhor conhece bem, a gente está tratando aqui da inclusão, né, da matrícula, querendo que os alunos sejam matriculados. Mas uma vez matriculados, a gente sabe que no Brasil isso não é garantia de que o aluno vai chegar até o final. Exatamente. E no final, o que a gente quer é que os alunos sejam diplomados, que eles concluam a sua etapa, seja qual for a trajetória que escolheram. Como resolver esse problema da evasão? Quão grave ele é no Brasil? Olha, eu acho que é um problema que ele é muito comum em todas as partes, não resolve completamente, mas eu acho que você pode fazer várias coisas. Uma coisa fundamental é você tentar informar a sociedade, aos alunos, que chance ele tem realmente de completar aquele curso, né? Eu acho também que você tem que ter um processo de seleção adequado para pessoas que sejam capazes de, uma vez que entram, terminem. Você pode criar sistemas de apoio para estudantes que necessitem um apoio até financeiro, um apoio adicional para eles poderem completar. Tem várias medidas que você pode fazer para tentar melhorar essa situação. Agora, se você cria um sistema que ele é totalmente financiado,
o estudante não custa nada, não é? Mas ele custa para o governo, seja através no setor público de financiamento direto, seja no setor privado por um empréstimo de longuíssimo prazo. Então, para o estudante, ele pode entrar, fica lá 2, 3 anos, depois ele vai embora, não custou nada. Se ele for responsável de fato, pelo menos por uma parte dos custos, ele talvez vai pensar 2 vezes se vale a pena ou não vale a pena fazer esse investimento. Professor, a gente viu desde a década de 90 um crescimento muito forte do setor privado nas matrículas. E a meta, ela sinaliza também um desejo ali do legislador, do plano, de aumentar a participação do setor público. O senhor acha que esse é um caminho viável? Ou é um caminho que não vale a pena mais, já perdemos esse bonde, agora é melhor apostar mesmo em qualificar melhor o setor privado? Eu acho que o setor público está aí, ele vai continuar existindo, ele precisa funcionar melhor. De novo, a gente tem que pensar que diferentes funções o setor público desempenha, né? Ele não é só a universidade tradicional, mas cada vez mais também o setor público está abrindo espaços para ensino noturno, ensino à distância, ensino de curta duração, né? Então, eu acho que o setor público ele pode crescer, né? E ele pode compartilhar, o setor privado vai continuar existindo, o setor público pode crescer, desde que com mais clareza sobre qual é o seu papel e qual é a sua função. E não se pode esquecer que o setor público, no atual formato, ele é caro demais, ele é muito caro. Não é? Ele é muito caro porque ele supõe que o professor está fazendo pesquisa, os professores, a quase totalidade, recebem por tempo integral, mas, na verdade, eles não trabalham em tempo integral. Em boa parte eles não trabalham, em boa parte não fazem pesquisa. A pesquisa, como a gente sabe, está concentrada num número pequeno de universidades. Professor, o setor público, o número o total de universitários no Brasil ainda é muito pequeno. Logo, isso significa que ainda é muito elitizado o ensino superior no Brasil. A gente viu algumas mudanças aí nos últimos anos, com ações afirmativas. Uma das estratégias que consta do Plano Nacional de Educação para essa meta é continuar apoiando ações afirmativas. Como que o senhor vê essa questão da diversidade do acesso ao ensino superior? Como garantir que cada vez mais populações mais pobres, grupos minoritários tenham mais acesso ao ensino superior? Se você olhar os dados, esse acesso tem aumentado muito nos últimos anos e não é por causa da ação afirmativa. Né? Inclusive porque a ação afirmativa hoje em dia ela existe no setor público, mas no setor público, como eu disse antes, são 25% da matrícula. Né? Agora, como o sistema todo está expandindo, mais gente está entrando. Eu acho que na medida que você abre o sistema, na medida em que você cria mais oportunidades, na medida que você dá tipos diferentes de formação para tipos diferentes de pessoas na sociedade, você está dando mais oportunidades e está aumentando a diferenciação. Mas essa diferenciação, por exemplo, por curso, né? Tudo bem, a gente percebe que a ampliação resolve, no geral, consegue contribuir para aumentar o número da população mais pobre, por exemplo, no ensino superior. Porém, quando a gente vê o perfil do curso que essas pessoas estão acessando, é muito diferenciado. Um curso de medicina para um curso de licenciatura, um curso de odontologia. E aí você esbarra no problema da má qualidade da educação média. Não é? E a educação média não só tem má qualidade, mas é muito socialmente estratificado. As famílias mais ricas, que podem botar os filhos numa escola mais cara, dão uma melhor qualificação, que facilita o acesso deles para a universidade. As famílias mais pobres não conseguem isso, ou o filho faz um curso ruim e ele não consegue entrar. Se elas puderem entrar, elas têm que ter o apoio necessário, elas têm que ter o apoio, às vezes, financeiro, têm que ter o apoio pedagógico, elas têm que ter condições. Então, eu acho que você pode ter ações afirmativas que têm um papel de remediar a situação, mas, basicamente, você esbarra de novo no problema do ensino médio. Se você tivesse um ensino médio de melhor qualidade, que discriminasse menos as pessoas do ponto de vista da sua formação anterior, que fosse mais igualitário, você também teria mais equidade no acesso ao ensino superior. Professor, muito obrigado pela entrevista, obrigado a você que nos assistiu e voltamos com mais um programa Entrevista, nessa série em que debatemos, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. A gente se vê.